Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 26 de outubro, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a primeira parte do Evangelho de hoje relata a cura da mulher encurvada. Um Evangelho riquíssimo que tem um significado muito profundo. Seria interessante que nós tentássemos visualizar uma mulher na época de Jesus que era muito discriminada, além do seu sexo, que é o feminino, havia 18 anos que estava doente, encurvada, estava com um espírito que a tornava doente. Essa mulher estava voltada para o solo, encurvada, sem ter a possibilidade de ver o rosto dos demais, sem ter a possibilidade de erguer as mãos para os céus, sem poder olhar os céus, as abóbodas celestes e as estrelas. Aquela mulher vivia atada ao solo, seu único companheiro do dia a dia, sem possibilidade de olhar para frente. Aquela mulher o tempo inteiro estava a olhar para o chão e para trás. Não podia olhar para frente. E essa mulher pode ser uma metáfora de cada um de nós. Podemos nos encontrar cabisbaixos e muitas vezes até voltados para as coisas de baixo e não para as coisas do alto. Essa mulher é um símbolo da nossa tibieza espiritual. É uma mulher que estava na sinagoga, uma filha de Abraão, uma mulher que provavelmente tinha fé, mas que estava possuída por um espírito que fazia com que ela se inclinasse e se rebaixasse o tempo inteiro. Há 18 anos. E muitos comentaram sobre esse número 18. O que é que significa? De 12 anos da vida de Jesus, quando ele se encontrava entre os mestres da lei, ensinando as Escrituras, até a idade de 30 anos, os evangelhos não relatam nenhuma atividade acerca de Jesus, ou seja, dos 12 aos 30 anos. Então, há um hiato, há um espaço vazio de 18 anos. E muitos dizem que nesse momento, como que Satanás começa a manifestar as suas forças. E quando Jesus começa suas atividades aos 30 anos, nosso Senhor entra num embate tremendo com as forças hostis de Satanás. E aquela mulher, muitos comentadores do Evangelho falam, ela é resultado também das ações demoníacas. E que nós, amados irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor para que cure a nossa vida, muitas vezes encurvada e torta. Nos diz o texto que a mulher imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus, quando Jesus impôs
as suas mãos sobre ela. Ela ficou reta, a sua vida também, no sentido espiritual, ficou reta. E que hoje nós possamos, amados irmãos e irmãs, nos colocar diante do poder da palavra do Senhor. Aquela mulher estava na sinagoga para ouvir a palavra do Senhor, e os seus dirigentes, infelizmente, também estavam tortuosos, envergados, curvados. De alguma forma, o judaísmo da época não poderia endireitar a vida daquela mulher, porque os mestres da lei, os mestres também, os príncipes das sinagogas, estavam voltados apenas para as leis, os cumprimentos externos da lei. E Jesus cura num dia de sábado, o sábado que é o dia de libertação para o povo hebreu. O sábado simboliza o dia de descanso, pois o povo hebreu, quando estava no Egito, trabalhava os 7 dias da semana. E quando o povo saiu do Egito, quando Deus libertou Israel, o Senhor instituiu o sábado como se fosse o dia de descanso. E Jesus cura e liberta aquela mulher num dia de sábado, num dia de descanso. E os fariseus ficaram com raiva. Nos diz o texto que, sobretudo, o chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, aquele chefe da sinagoga começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O príncipe da sinagoga começou a falar para as multidões que se encontravam na sinagoga, mas indiretamente ele queria atingir a Cristo. E nosso Senhor diz: hipócritas, vocês são hipócritas. Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? E por que eu não posso curar em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Amados irmãos e irmãs, enquanto Jesus cura e liberta em dia de sábado, infelizmente, os judeus que aquele príncipe da sinagoga representava se colocavam de forma veemente contra Jesus, porque liberta no dia de sábado. Que contradição! Peçamos a nosso Senhor para que Ele nos erga, nos levante da nossa vida tortuosa, para que procuremos as coisas do alto. Em toda a Eucaristia, o sacerdote diz: corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Sim, irmãos e irmãs, que hoje deixemos que Jesus, através da sua palavra, nos cure da nossa envergadura. Amados irmãos e irmãs, hoje há muitos que estão encurvados espiritualmente. Seus olhos estão voltados para as coisas de baixo. Essas pessoas não buscam as coisas do alto, olham apenas para o chão, para a terra, e não para o céu. E a estratégia do demônio é que permaneçamos encurvados, voltados apenas para as coisas de baixo, para as limitações do pecado. Santa Teresa de Jesus, no seu livro famoso, o Livro das Moradas, ela nos diz: ó pobre borboleta,
São tantos os teus grilhões, são tantas as tuas cadeias, que não podes voar como gostarias. E ela faz uma súplica belíssima a Deus. Estendei, Senhor, o vosso braço poderoso, a fim de que não viva a alma em coisas tão baixas. Que pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila, que nós sejamos livres. Jesus deu liberdade àquela mulher, quando, ao curá-la, disse: mulher, estás livre da tua doença. E o dia de sábado é o dia da liberdade. Para nós é o domingo. E que nosso Senhor nos livre das cadeias do pecado, das cadeias da morte, para que de encurvados no pecado sejamos pessoas eretas, retas e com os olhos voltados para as coisas do alto, embora nossos pés e não nosso rosto estejam fincados na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.